Tá gravando, né? É, Olá, pessoal, tudo bem? A gente está indo aqui para nossa última semana de conteúdo, tá? E a gente, para finalizar a nossa programação da disciplina, a gente fecha a aula com o plano de negócios, né? O último conteúdo nosso é o plano de negócios, que é uma aula muito importante dentro do empreendedorismo, né? Eu deixei ela por último aqui, mas ela poderia ser colocada praticamente a qualquer momento. Não na primeira, segunda aula, mas assim, do conteúdo do meio para frente, assim, geralmente a gente costuma abordar o plano de negócios, né? O plano de negócios, ele traz, na verdade, um conjunto de conhecimentos e conceitos que explora outras disciplinas, outras áreas. Então, ele se relaciona com marketing, se relaciona com a área financeira, né? E com empreendedorismo, obviamente. Tem aspectos também que você, durante o plano de negócio, que você foca em vendas, entre outras questões, né? O plano de negócios, ele é um documento de comunicação entre o público interno e os possíveis públicos externos que estejam interessados em investir ou colaborar com a empresa. Só que ele vai além disso, ele não fica apenas como um documento que vai apresentar a, a sua ideia de um futuro negócio para investidores, né? Mas ele também te auxilia no dia a dia com a gestão da empresa. Vira e mexe, você pode consultar, tendo esse documento à mão, para reforçar alguns pontos na sua mente que pode ser esquecido, ou você precisa focar novamente na sua concepção. É interessante também já deixar adiantado que o plano de negócios, ele não é um documento que você faz e ele não possa ser alterado posteriormente. Você elabora ele e, com o passar do tempo, surgindo a necessidade de modificação, você pode rever, sim, os pontos abordados no plano de negócio. É claro que você não vai ter a situação de você fazer uma mudança radical no plano, isso é difícil de acontecer, né? Isso não acontece, mas você sempre vai fazer alguns ajustes de acordo com as situações apresentadas, mesmo porque o plano de negócio ele foi criado antes da empresa ser constituída. Então, após a empresa estar funcionando e operacionalizando, né, as suas funções todas, você percebe que precisa fazer alguns ajustes. Então, é natural e espera-se, inclusive, que você possa retornar ao plano de negócios e fazer as suas devidas modificações. Um plano de negócios, ele trata da comercialização de uma inovação, né? Então, de um novo produto ou serviço. Por que de uma inovação? Porque provavelmente a ideia que você tem de iniciar um novo negócio, uma startup e tudo mais, é você propor algo diferenciado, né? É você cria um novo negócio, desenvolve um novo produto ou serviço, ou traz algum diferencial para a sua loja ou empresa, e você tem que ter um aspecto diferencial, né, para que você não faça um negócio que corra o risco de não ganhar mercado e de não conseguir vendas, né? Então, a inovação, o plano de negócio, ele vem com esse propósito, né? Com essa proposta de trazer inovação para um mercado, para uma oportunidade que você identifica ser possível ingressar no mesmo, né?
Você vai discutir a oportunidade no plano de negócio. Você vai discutir a oportunidade que foi detectada. Eu estou fazendo uma introdução aqui, a gente vai falar um pouco melhor sobre isso, né? Você vai identificar uma oportunidade que foi detectada, você vai discutir também o mercado no qual você vai atuar. As competências da empresa, né? O que envolve a empresa, mão de obra, materiais e tudo mais, né? Dos empreendedores e também você vai abordar questões como estratégia e os planejamentos, as ações que você vai colocar em prática para atingir os objetivos, tá bom? O plano de negócio ele tem que responder algumas questões, né? Como, por exemplo, existe uma oportunidade de negócio? Se existe uma oportunidade, qual que é essa oportunidade? Essa oportunidade, ela pode ser aproveitada pela minha empresa nas condições, ou eu posso criar uma estrutura no qual eu possa usufruir e aproveitar essa oportunidade, porque nem sempre toda oportunidade detectada é uma oportunidade realizável, né? Que ativos e competências que eu devo possuir ou articular para conseguir, de modo que eu possa ingressar nessa oportunidade nova de negócio, né? Qual que é a estratégia que eu vou adotar, a estratégia vencedora para mim entrar nesse mercado e conseguir uma parcela desse mercado, trazendo alguma solução nova, alguma inovação, né? Oferecendo uma resposta mais adequada a uma demanda que eu percebo, né? E também que volumes de recursos eu necessito para esse novo empreendimento, né? E qual é a minha equipe? Quem é a minha equipe? Eu também vou fazer a descrição dos membros que vão iniciar esse novo negócio. A gente vai seguir mais ou menos uma ordem cronológica. Eu estou usando como referência um livro da Fundação Getúlio Vargas, editora Getúlio Vargas, chamado Plano de Negócios, né? É uma pequena série de livros que eles lançaram e são livros pequenos, né? Inclusive tamanho e tal, mas ele tem aqui só 140 páginas aproximadamente. Mas ele é bastante objetivo, né? De modo que uma pessoa que queira ter contato com esse tipo de conhecimentos e ter informações a respeito do plano de negócios, possa ler e entender sem dificuldades, tá? Então, o livro ele apresenta alguns capítulos no qual ele começa falando sobre rupturas. A gente vai estar falando, vai ser a primeira coisa que a gente vai abordar. Ele passa para análise de novas demandas da sociedade, né, que são geralmente consequência dessas rupturas. Ele vai para o desenvolvimento do negócio em si. Depois ele vai para análise das fontes de financiamento, que é uma parte interessante, né? O documento do plano de negócios, ele tem um aspecto importante que é procurar financiamentos, né? Trazer capital para a empresa. Você tem depois a construção do plano, né? Com a identificação da oportunidade. Passa também por aspectos como visão, missão e valores da empresa, né, a descrição da empresa em si. Você vai ter a proposição de valor e o modelo de negócio adotado, né? Qual que vai ser o diferencial, o valor que você vai estar propondo para aquela oportunidade, para aquele novo mercado que você percebeu. E planos de ação, de marketing e plano financeiro. É muita coisa. É muita coisa, mas a gente vai dar uma pincelada de modo que tudo fique entendido, né? Sem aprofundar
em nenhum aspecto. A respeito da ruptura, que é o nosso ponto inicial, a gente ainda não está falando da construção do plano de negócio em si, mas a gente está falando do ambiente no qual nos encontramos, né? Essa ruptura que é uma ruptura no ambiente externo à empresa, e ela pode ocorrer em diferentes áreas ou até de forma simultânea. Ela se refere a mudanças de aspectos tecnológicos. Então, quando você tem novas tecnologias, a sua área de atuação, ela, ela sofre um impacto. Então, você precisa adaptar a empresa a esse novo desafio, ou você percebe uma oportunidade de entrar no mercado novo devido ao surgimento de uma nova tecnologia. Então, a gente tem as rupturas tecnológicas, você tem também as rupturas econômicas, que são uma mudança no cenário econômico. Então, isso leva em considerações aspectos como juros, câmbio, inflação. Inflação, inclusive, é muito importante, né? Entre outros aspectos, você pode perceber aí novas oportunidades e tem que estar atento, porque nem sempre essas rupturas elas trazem oportunidades. Na verdade, essas rupturas elas sempre apresentam sim alguma oportunidade, mas muitas vezes a ameaça é maior, né? Então isso também pode ser uma ameaça para uma empresa já existente, tá? E também ele cita outros exemplos de ruptura. Eu coloquei aqui um exemplo como rupturas políticas, no qual você tem mudança de gestão, né? Onde você vai ter uma nova agenda, né? De trabalho público, né? Então, quando você tem, às vezes, alguns candidatos de continuidade, ou você vai ter candidatos de ruptura, no qual você tem uma agenda diferente, muitas vezes oposta, né? Então, todas essas questões de ruptura, ela serve como um alerta para o futuro empreendedor. Bom, a ruptura ela abre espaço para a nova geração de empresas inovadoras e tem que ficar atenta a isso, tá? É, Você tem, por exemplo, como exemplo de uma ruptura tecnológica, você tinha os CDs, né? Isso é um pouco antigo, não é da época de vocês, alunos, né? Vocês não pegaram essa época, o pai de vocês provavelmente, onde primeiro que você tinha a música do vinil, né? Que era aquele disco grande, né? Geralmente uma cor preta, ele era um plástico grandão, vinha numas embalagens lá com a fotografia do artista. E aí você teve a mudança para o CD e tudo mais. E você tinha muitas lojas de CD. Então você gostava de determinada música ou banda, o que for, você comprava o CD e ouvia as músicas no seu CD player, né? Tinha o Discman, tinha os aparelhos de som que você colocava o CD para ouvir, tá? E aí com a música digital, houve uma ruptura tecnológica que, assim como surgiu o CD, a indústria de vinil não teve mais espaço. Hoje o vinil você pode encontrar em uma vez ou outra, mas para colecionadores, né, pessoas desse tipo, você não vai encontrar mais lojas. Você vai encontrar isso em sebos, na internet com colecionadores e tudo mais. E aí a música digital ela aposenta o CD porque aí você tem a música, você não precisa de uma mídia física como CD, tem agora o tal do MP3, né? Que era para música. Então você tinha pequenos aparelhos, né? No qual você ouvia a música, né? Elas ficavam em formato digital, na forma como nós conhecemos hoje. Hoje nós
temos o formato digital e tudo mais. E então isso fez com que as lojas de CD tivessem problemas. Elas, para sobreviver, elas teriam que se adaptar às novas condições. Então você deixa de existir as lojas que vendem CDs e tudo mais, né? É raro você encontrar algum local que ofereça esse tipo de mídia, tá? Porque hoje você tem outras mídias. Você hoje, como tem acesso à internet, você tem inclusive softwares e empresas que trabalham com música digital. Você tem, por exemplo, o Spotify. Você tem outras estações aí do qual você ouve utilizando outras tecnologias, tá? Essas rupturas é importante ficar atento e para o pessoal da administração ficar bem atento a todas essas rupturas e mudanças, né, que ocorrem na sociedade para você poder agir a tempo dessas rupturas, aproveitando ou protegendo o seu mercado, tá? É claro que dessas rupturas a gente vai para um segundo ponto, que são a questão das oportunidades, né, que são geradas muitas vezes por causa dessas mudanças, né, e tudo mais. E ele cita aqui alguns exemplos de oportunidades que foram surgindo aí ao longo dos anos. Deixa eu ver aqui. Como áreas que têm espaço para expansão, né? Então, áreas de desenvolvimento de tecnologias limpas e tudo mais. Algumas empresas voltadas para a área de meio ambiente, né? Então, a gente pode observar algumas oportunidades, mas você também tem oportunidades dentro do seu próprio mercado, né? Então, você tem que ficar atento na área que você atua para você poder aproveitar essas oportunidades. A oportunidade é interessante porque o livro vai estar mais para frente da ferramenta de análise algumas ferramentas analíticas, né, que vai analisar o cenário e você tem a análise SWOT, por exemplo, que é uma ferramenta interessante, tá? Vocês provavelmente já estudaram isso. Isso a gente vê tanto em teoria da administração, teoria geral da administração, em alguma das abordagens ali, a gente fala a respeito, mas isso você vê com mais detalhes nas aulas de marketing, tá? Então, a análise SWOT é um conteúdo que vê com mais profundidade nas aulas de marketing, no qual você vai fazer uma análise procurando identificar quais são os pontos fortes e fracos da sua empresa e procurar identificar as oportunidades e ameaças do ambiente externo, né? Então, o que mudou? Será que isso aqui é uma oportunidade para o meu negócio ou não? Então, tem que ficar atento a isso. É uma análise importante que se deve ser feita, tá? Com relação ao plano de negócio em si, a gente vai começar a falar um pouco mais agora dele propriamente, no qual o plano de negócio ele é resultado de uma reflexão bastante intensa por parte de quem estiver elaborando ou da equipe que estiver construindo o plano de negócio, né? Ele deverá responder a algumas questões, né, que são relativas à capacidade da empresa de perceber uma oportunidade e aproveitá-la. Então, é um documento no qual você formaliza a ideia da sua empresa, tá bom? O que vem ocorrendo no ambiente externo e de que forma isso afetará a empresa, né? Então, é uma questão que precisa ser levantada, né? O que se passa externamente e qual o impacto que tem sobre o nosso negócio. Você precisa mostrar ao investidor que você ou a sua empresa está antenado, está esperto com o que ocorre no mercado do seu de atuação. É claro que você pode também ser um pouco mais generalista, mais abrangente e demonstrar também um conhecimento de aspectos não só específicos do seu mercado, mas econômicos de modo geral. Por que isso? Porque é, isso demonstra, porque há questões, por exemplo,
a inflação, por exemplo, é um tipo de situação que ela não afeta o seu mercado de atuação específico. Ela afeta toda a economia de um país. Afeta salário, questões de empregabilidade, empregos, entre outras coisas, né? Aberturas ou fechamento de empresas, então, poder de compra do consumidor. Então, você tem que estar atento ao que se passa no seu setor, mas também de um modo mais macro, ficar atento ao que se passa externamente, tá? Uma outra questão que se levanta é a empresa detém os ativos tangíveis ou intangíveis ou competências para aproveitar essa oportunidade que você identificou. Então, no plano de negócios, você vai, eu estou me adiantando um pouquinho, mas você vai colocar lá no papel a oportunidade percebida por você, né? E você vai também colocar se a empresa que você está criando, no nosso exemplo, se ela tem os equipamentos, os prédios, estoques, automóveis, computadores, mesas, se ela tem o que é necessário para aproveitar a oportunidade que você identificou. Porque não adianta você perceber a oportunidade, mas você não ter condições de aproveitar essa oportunidade, né? E também eu citei os ativos intangíveis, né? Processos, certificações, patentes, entre outros. Se coincidir da mudança, né, dessa ruptura externa, encontrar a sua empresa preparada, caso ela já exista, estaremos diante de uma oportunidade, né? E também, se essa mudança externa for possível de ser atingida, mesmo que você ainda não tenha criado a empresa, então também estamos diante de uma oportunidade. Só que, como sempre, é preciso bastante agilidade quando você observa uma oportunidade. Você provavelmente não é o único. Então, ou se for o único, isso não vai durar muito tempo. Isso vai durar pouco tempo. Então, você precisa ser bastante ágil para pôr as coisas, para fazer as coisas acontecerem e aproveitar essa oportunidade. Se você está diante de uma oportunidade e possui um regime de apropriabilidade forte, invista para o seu crescimento. O que é isso, né? Que se você percebeu que a oportunidade existe e a sua empresa corresponde naquele momento a tudo que é necessário para aproveitar essa oportunidade, ela tem tudo apropriado, então eu acho que é momento de investimento no crescimento da empresa para você aproveitar da melhor forma possível essa oportunidade. Temos que responder também outras questões. A empresa apresenta uma proposta de valor de forma a ser competitiva? O que isso significa? Qual que é o diferencial da minha empresa? O que ela agrega de valor ao produto ou serviço? Eu consigo ser competitivo no mercado no qual vou atuar, né? Então você vai mostrar aos investidores que você tem na sua cabeça toda a clareza em relação à estratégia que você pretende adotar, né? E você precisa entregar aquilo que o mercado está desejando dentro de um preço, né? Depois da análise do seu custo, que você consegue produzir. Então, a questão é você tem condições de entregar aquilo que o mercado, aquilo que a demanda, né? Dentro de um preço competitivo, tá? Então são todas essas questões que se levantam nessa pré-discussão inicial nossa sobre essa criação do plano de negócios, né? Na elaboração do plano de negócios, você deve levar em consideração o estágio de desenvolvimento da empresa e do mercado, tá? Pois para cada uma dessas combinações, o plano deverá ter uma abordagem diferente. Eu só vou fazer uma rápida em relação a isso aqui, que é o seguinte. No plano de negócios, você tem formas de atuar no mercado e isso vai depender muito
da forma como o mercado está. É um mercado novo, de inovação, que está começando agora. É um mercado que já tem algum tempo, que ele está em crescimento, mas aquela fase inicial explosiva já diminuiu. É uma fase que está estagnado o mercado, ele já está solidificado, ele se mantém, ou é uma fase de declínio onde aquele produto ou serviço acabou perdendo espaço por quaisquer motivo, né? Então, você tem que ficar atento, porque em cada fase de mercado você vai precisar estar preparado e tomar ações diferentes em relação à sua estratégia e tudo mais, tá? Para que o negócio ele seja atraente para os investidores, é necessário que haja uma sinalização de uma forte criação de valor e uma clara possibilidade de vendas dos seus produtos ou serviços, né? Então, para que você consiga mais facilmente obter capital externo, se você não tiver todo o capital, seja através de um banco ou de investidores, né, pessoas que no Brasil isso não é tão comum quanto, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Mas você apresenta um plano e você procura convencer as pessoas de investir o dinheiro deles naquele negócio que você está propondo a criar, né? É claro que em contrapartida eles pedem uma participação do negócio, então isso já significa uma sociedade, tá? Isso já significa uma sociedade no caso dos investidores. Então, eu vou te passar R$ 170.000 e 35% dessa empresa vai ser minha. Eles entram com capital, mas geralmente também com uma participação dentro da própria empresa. Eles estão arriscando investir o dinheiro deles, mas geralmente eles costumam fazer isso quando eles veem possibilidades bem sólidas de sucesso. E eles vão precisar analisar o plano de negócio, avaliar o mercado, e isso você faz, você escreve tudo isso no papel. É claro que geralmente são pessoas que conhecem já o mercado, então eles vão analisar seu plano de negócio, analisar o mercado de atuação, analisar as pessoas que vão tocar esse negócio, ou seja, você, né? Seu currículo, sua experiência, quem são as pessoas que estão fazendo parte desse negócio, porque eles têm que analisar também se há pessoas competentes o suficientes para tentar colocar esse novo negócio para funcionar, tá bom? O plano de negócio, então, ele deve demonstrar com uma clareza onde os recursos serão investidos e cada etapa do projeto. Os investidores, eles desejarão saber, né, o que interessa para eles. Essa empresa tem condições de sair do seu estágio em que se encontra para chegar onde ela pretende chegar. E para isso eles precisam analisar, tá? Há muitas coisas que são analisadas e a gente vai discutindo elas por partes na medida que a gente der o pontapé aqui, tá? A respeito das fontes de financiamento, tá? Um pouco antes da gente falar, deixa eu ver qual que é do início do documento em si, o último ponto a ser abordado é as fontes de financiamento. Então você tem os investidores, você tem o BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento, você tem bancos comuns e tudo mais. Você tem que ficar atento a tudo isso, né? E você tem uma classificação dos tipos de investidores, né? Então, os investidores de risco, né, os investidores que entram na empresa buscando elevados retornos, é isso que é um investidor de risco. Então, pessoas que vão querer entrar na empresa e ter retornos elevados, né? E geralmente rápidos, tá? Eles só ocorrem se o investimento for bem sucedido, né? Só vai conseguir esse retorno se for bem sucedido. E de uma forma simplificada, esses investidores de risco se dividem em algumas categorias, tá? Então você tem os investidores anjos, que é a primeira categoria, que trata de pessoas físicas, geralmente ex-empreendedores, pessoas que obtiveram sucesso com seu negócio, né? E provavelmente em algum momento eles venderam seu negócio e ficaram ricos aí.
venderam para grupos maiores e agora eles trabalham apenas com investimento, procurando bons negócios para investir seu capital e poder ter uma boa rentabilidade, tá? Então, geralmente procuram empresas ligadas à sua área de conhecimento, de atuação, tá? Então, você tem esses investidores anjos. Um outro tipo de investidor de risco são os fundos de investimento seed capital, né? Que são fundos de investimento em startups, né? O próprio BNDES. Então, eles fazem investimento geralmente com risco alto, porque é numa fase inicial do projeto, tá? Então, você é isso, tá? Aqui ele acaba dando descrições de valores, porcentagens, fases. Isso aqui não vem muito ao caso, só para vocês conhecerem a existência deles. Você tem também fundos de capital de risco, né? Que é Venture Capital, que o objetivo desses fundos é identificar empresas que já tenham entrado no mercado, o mercado existe, se mostrou viável, e agora eles necessitam e essas empresas agora necessitam de recursos para um crescimento, para uma penetração maior no mercado e tudo mais, tá? E você tem, por último, os fundos de private equity, que buscam empresas maiores que estejam no estágio, um estágio bastante consolidado, um estágio final, e muitas vezes o interesse desses fundos é pegar essas empresas e tentar obter recursos com abertura de capital na bolsa, entre outros, tá? Dito isso, a gente vai iniciar a elaboração do nosso plano de negócio, tá? Então, deixa eu ver aqui. Existe mais ou menos uma organização, um processo de elaboração dessa criação do plano de negócio. Então, não precisam se assustar, não, que isso não é muito longo. Nossa, agora que vai começar a elaboração, é porque a gente precisa fazer uma introdução, um entendimento a respeito do que a gente vai lidar, investidores e tudo mais, tá? Então, a elaboração desse plano de negócio, na verdade, ele lembra muito um trabalho acadêmico, como se fosse um TCC mesmo, tá? Uma dissertação e tudo mais. Então, você tem uma organização, e já me adianto falando que não existe um modelo específico, né? Você inclusive, eu estava consultando um outro livro aqui, de um autor americano, que ele tem um modelo de plano de negócio, porém, ele é diferenciado, ele coloca análise do mercado dentro da descrição da empresa, então é possível mudar a ordem, mas geralmente os conteúdos são os mesmos, né? A forma como é apresentado pode variar, tá bom? Então, a gente começa com o sumário, né? O sumário executivo, descrevendo algumas questões importantes e também a própria oportunidade identificada. Então, o sumário executivo, ele é uma introdução, tá? E uma justificativa da existência do seu plano de negócio. Você vai trazer um breve histórico da ideia do negócio, né? Qual que é a ideia do negócio de uma forma resumida, e deve ser apresentado como forma de contextualizar o leitor sobre o que ele está lendo. Então, a estratégia deve ser bastante resumida. Você vai ter um aspecto que vai descrever melhor todo o que traz no sumário, né? Inclusive a estratégia. Então, a estratégia ali deve vir de uma forma bastante resumida e bastante clara, mostrando os caminhos que devem ser seguidos. O primeiro item a ser apresentado num plano de negócios é esse sumário executivo. Mas ele é o último a ser feito, o último a ser elaborado, né? Então, ele é exatamente igual a um resumo de trabalho, de TCC. Então, você faz o trabalho, você cria lá os objetivos, você coloca os métodos, né, a metodologia adotada, você coloca os resultados colhidos e depois você coloca a apresentação dos resultados e a conclusão, e depois que você tem todas essas informações, você pega e cria o seu resumo de trabalho, porque o resumo de trabalho fala assim, esse trabalho foi criado
com o objetivo de identificar tal coisa, e para isso foi utilizado o método de questionário, não sei o quê, e tivemos como resultado a seguinte questão e blá, 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 blá. Então, esse resumo do TCC é exatamente o sumário executivo de um plano de negócio. Ele vai ser a primeira parte do seu documento, mas ele é feito por último, após você já ter um conjunto de informações. E assim como os trabalhos, os artigos, muitos investidores, que geralmente são bastante ocupados, eles vão ler apenas o sumário do seu plano. Eles não vão dar continuidade. Por isso que o seu sumário ele tem que estar muito bem escrito, de forma a ter clareza, né, quais são os objetivos, o plano de negócio e tudo mais. Então você vai inclusive apresentar a oportunidade de uma forma resumida ali. Então ele vai ler aquele resumo e vai ver se interessa ou não pelo seu plano, tá? Eu pulei aqui, pulei não, mas eu me lembrei agora a respeito de questão de capital também, que quando você pretende abrir um novo negócio, os bancos eles pedem obrigatoriamente um plano de negócio, tá? Elaborado para eles fazerem a análise para ver se vai emprestar o dinheiro ou não. Então vai ter pessoas dentro do banco que vão estar exclusivamente fazendo esse tipo de análise, né? Então são os gerentes que vão analisar o empréstimo a empreendedores que não irão iniciar seu no negócio e até pessoas que estão pedindo empréstimo após o negócio aberto. Então, eles pedem lá um plano para ver que eles vão emprestar o dinheiro para você, para ver que esse dinheiro tem fundamento, tem lógica, tem bom senso onde vai ser utilizado, né? Então, é um gerente que entende de negócios. E aí ele vai avaliar valor emprestado, formas de pagamento, ele vai avaliar o risco do seu negócio, né? Porque ele pode ver que às vezes o empreendedor está viajando na maionese e ele se recusa a emprestar o dinheiro. Não, o banco não vai, é um risco muito alto para o banco e você pode quebrar, e se quebrar você não tem como pagar, tá? Então é importante ficar atento a isso. Então é um negócio de que vai e volta algumas vezes, não é uma conversa rápida, você conversa inicialmente com o gerente, depois, no segundo momento, leva o seu plano de negócios, ele vai precisar de um tempo para estudar, ele pode chamar você para uma terceira vez aí para dar um feedback a respeito do que ele achou do seu plano de negócios, perguntar várias coisas, várias. Ele vai fazer uma entrevista, isso aqui não ficou claro para mim, você não descreveu tal coisa, como que você pretende fazer isso, e talvez ele ainda peça mais um tempo e faça mais uma outra entrevista, porque é assim que funciona, né? Então, o plano de negócio tem que ser uma coisa bem feita, de modo que você vai convencer e facilitar o aporte de capital. E dentro desse sumário, você já pode trazer uma descrição da oportunidade. O principal ponto aqui é esclarecer que existe uma demanda externa, né? Então, que a demanda externa ela gerou uma necessidade e que a sua empresa está pronta para atender essa necessidade. Você vai apresentar um plano que você tem capacidade, você tem tudo preparado, né, para conseguir atender essa demanda devido à oportunidade que você percebeu. Então, essa oportunidade de negócio é como uma situação que pode ser muitas vezes de carência, né, ou demanda não atendida, que possibilite a empresa estruturar uma oferta compatível e lucrativa, rentável. Então, olha, eu percebi tua oportunidade, isso aqui é devido a uma demanda muito grande, ou os concorrentes estão falhando nesse ponto em resolver esse problema, e eu trago a solução para isso que eu me proponho. Então, essa oferta que eu vou oferecer aos clientes, ela é execuível e ela é rentável, né? Tudo que o investidor quer é ver soluções para as demandas existentes, né? O investidor geralmente ele não vai investir em alguma coisa no qual você vai tentar identificar uma demanda. Essa demanda já tem que estar existente, tá? Para que ele possa investir seu capital. Há algumas formas interessantes de você mapear oportunidades, né? Isso não é o foco da aula,
A gente já discutiu isso, inclusive nas aulas de empreendedorismo e tal. E uma das formas é você observar justamente as deficiências que o mercado apresenta, né? E que não conseguem suprir adequadamente os seus clientes. Você também pode imitar o sucesso alheio, né? Essa é uma abordagem bastante válida em situações onde a demanda é bastante alta e baixa oferta. Como eu falei, você tem que fazer o que o seu concorrente faz de melhor. Ele é bom nisso, então nisso aqui a gente vai fazer de modo similar, tá bom? Depois que você faz essa descrição aí do sumário oportunidades, você vai fazer um capítulo ali sobre o mercado, no qual você vai fazer um levantamento tanto do macro quanto do microambiente, né? Que são os fatores externos, não controlados pela empresa, né? E essa descrição do mercado, você tem que ficar atento a aspectos como legislação, aspectos políticos, porque leis, normas, regulamentos, aspectos tributários e políticos, tudo isso interfere na sua empresa. Então, você tem que apresentar esse estudo, tá? Aspectos econômicos, como já dito, importante levar em consideração taxas de inflação, câmbio, juros, entre outras, tá? Você tem que apresentar dados sociodemográficos, como o tamanho da população, nível de renda no qual o mercado atua, né? E tudo mais, tecnológicos e por aí vai. E é bastante interessante que esse livro trouxe uma informação interessante, que ele fala o seguinte: é comum que nos planos de negócio você construir alguns cenários alternativos, né? Alternativos no seguinte sentido: você faz essa análise ambiental e aí você pode apresentar a forma como você percebeu o ambiente, mas você pode apresentar algumas alternâncias também. Você pode apresentar um cenário pessimista e como que seu plano de negócios lidaria com o cenário caso ele piore. Você pode apresentar um cenário mais realista, que é a conclusão que você chega naquele momento, e também um cenário otimista, no qual você pode estar entrando no novo mercado e as coisas podem, com o tempo, apresentar um resultado melhor do que o esperado, né? Então é interessante fazer essas análises. Uma análise, e nessas análises, tá, de mercado, interessante que o livro citou, inclusive análises que eu trabalhei as últimas 2 semanas com a turma de marketing do técnico, né? Uma análise estrutural, que conhecido como 5 forças competitivas de Porter, tá? No qual ele vai para avaliar o mercado. Isso é muito interessante, tá? Você analisa o poder de barganha dos fornecedores, o poder de barganha dos compradores, você analisa a possibilidade de novos entrantes, riscos e tudo mais, tá? Produtos substitutos. Então, essas 5 forças de Porter, elas é uma aula de marketing, tá? Mas ela é uma ferramenta que vai ser bastante útil para você analisar o mercado no seu plano de negócio. E você também utiliza ferramentas como análise SWOT também, que a gente estuda em marketing. E novamente aqui ressalta a importância dessa. Além de você ter a necessidade de fazer uma pesquisa de mercado. Pesquisa de mercado, você vai ter que ir para a rua, né? Ou enviar questionário para procurar identificar com mais precisão os desejos e necessidades do seu futuro cliente, né? E também a possibilidade de identificação desses novos mercados, tá? No aspecto da empresa, tá? Nós temos aqui uma apresentação da empresa, tá? Então você vai apresentar a empresa, você vai ter que responder nessa parte qual é o problema, que problema a sua empresa pretende resolver, né?
porque esse problema ainda não foi resolvido pelos concorrentes, né? Então, aí é uma descrição interessante da sua percepção de oportunidade. Como que você pretende resolver esse problema até então não resolvido? E se você tem recursos para tal? Então, na apresentação da empresa, entra vários pontos ali que você vai estar demonstrando como que a sua empresa também vai estar lidando com essas questões. Além de trazer questões como visão da empresa, missão, valores, isso tudo também pode ser abordado dentro desse aspecto. Depois de você descrever a empresa, inclusive na empresa, deixa eu ver se é aqui. Espera aí. No modelo americano, dentro da própria empresa, você já traz a apresentação dos empreendedores, tá? Aqui não citou isso. Bom, seguindo, se ele não citar, eu volto e reforço esse aspecto, tá? A estratégia, então, é um ponto no qual os objetivos da empresa que você pretende atingir, né? Onde que a empresa está, onde que você quer que a empresa chegue, quais são os seus objetivos e qual que é a estratégia, os meios de ação para você atingir esses objetivos. A estratégia, de um modo direto, ela é a definição de quais ações você vai realizar para atingir os seus objetivos, tá bom? Nessa parte também de planejamento, né, de estratégia, você vai descrever qual que é o posicionamento do mercado que você pretende ocupar, né, e o que a sua empresa precisa fazer para transformar essa possibilidade em realidade, tá bom? E é claro que nessa estratégia você vai ter que trazer algo único, criar aspectos como diferenciação. Bom, então você tem aqui esse aspecto. Eu pausei aqui para dar uma olhada no livro, ver se tinha mais alguma consideração nesse ponto. Não. E aí a gente vai para a etapa final, que são os 3 planejamentos, tá? Eu estou passando uma forma rápida. Os planejamentos são quais? O planejamento operacional, o planejamento de marketing, tá? E por último, você tem o planejamento financeiro, tá? Nessa descrição do planejamento, no planejamento operacional, é importante você detalhar como o negócio funciona antes dele existir, né? Então, como vai ser o dia a dia da empresa, como que ela vai operar, quais equipamentos ela vai precisar, quem que usa, quem que liga, quantas horas trabalha, manutenção e tudo mais, tá? Estoque, matéria-prima. Então, aqui é um planejamento extenso, tá? Planejamento extenso. Então, você vai listar as ações necessárias para a execução do plano, nomeando os responsáveis também que vão executar essas etapas. Você vai dimensionar a estrutura e infraestrutura necessária para o funcionamento do negócio. E é importante relatar as características. Aqui no planejamento operacional, nesse modelo aqui, é onde ele fala para relatar as características profissionais e pessoais dos envolvidos, tá? Então, entra nesse aspecto. Eu particularmente acho mais interessante entrar durante a descrição da empresa, onde você fala qual vai ser o quadro de pessoas que vai atuar e tudo mais. Ele coloca aqui como o planejamento operacional. Então, explicando melhor isso, você vai informar aqui sobre quem vai fazer o quê. Então, nessa parte operacional, é, sei lá, Ana Júlia Ana Júlia não sei o que, vai ser a responsável pelo aspecto financeiro contábil. Aí você vai fazer, Ana Júlia tal, tem 37 anos, formada em contabilidade com
especialização em administração de empresas, tem os cursos tais, ela tem experiência de mercado e profissional, já atuou 8 anos na empresa tal, 4 anos na empresa tal, 2 anos e meio. Então, ela vai fazer uma descrição do profissional, trazendo aí a sua qualificação, a sua experiência e também você vai trazer aspectos de descrição pessoal. É uma pessoa dinâmica, que bastante atenta e focada no seu trabalho. Então, você traz características pessoais da pessoa também. É proativa, é inovadora, é criativa e por aí vai, tá? E aí você vai falar, então essa pessoa está no quadro e vai fazer tal função. Ah, você tem um engenheiro tal e você faz o mesmo procedimento. Ah, você tem um administrador tal, novamente o mesmo procedimento, tá? Então isso é utilizado. E também com relação agora mudando para aspectos tecnológicos, você vai informar quais aspectos de tecnologia são importantes e necessários para a sua empresa, tá? Você vai inclusive depois listar fornecedores, entre outros pontos. Após o plano operacional, você vai fazer o planejamento de marketing. No plano de marketing, você vai definir o público-alvo, né, que é fundamental para entrar no seu plano de negócio. Quem são os seus clientes, né? Que preços pretendemos praticar no mercado? Como que nós vamos comunicar o nosso produto no mercado? Quais são os diferenciais do nosso produto ou serviço nesse novo negócio? Tá? Então, tem várias perguntas que precisam ser respondidas no plano de marketing que devem entrar no plano de negócios, tá? E você pode, partindo para pontos mais específicos. Quanto mais detalhado o seu plano de negócio, a tendência é de que você demonstre mais conhecimento, mais preparo, mais profissionalismo, tá? Dentro do plano de marketing, você pode apontar segmentação. Você vai apresentar seu público-alvo como de determinada região demográfica, não, vai atender as pessoas de São João da Boa Vista em cidades próximas, ou vai ser uma segmentação através de sexo, idade, profissão e renda, ou vai ser uma segmentação de estilos de vida, não, o público meu é vida louca, é tal, então, né, que vai ser pessoas de classe D, pessoa com pouca instrução, vai ser pessoa, entendeu? Você pode, ou vai ser não, vai ser o estilo entre aspas de vida serão uma classe B, pessoas com bom capital, uma boa renda, capital e serão pessoas com a formação sólida, profissionais autônomos e liberais, você vai ter engenheiros, você vai ter médicos, você vai ter servidor público, juiz, alguma coisa desse sentido, tal. Então você pode aqui estar selecionando e identificando a profissão, a renda, o sexo e idade do seu público também, tá? Ele traz aqui outros aspectos como posicionamento, mix de marketing, tá? E o que é isso? O posicionamento é o espaço que a empresa pretende ocupar no mercado e na mente dos clientes, né? Então você pode estar definindo aí aspectos relacionados ao posicionamento que você pretende. E o mix de marketing vai estar trazendo informações a respeito dos famosos 4Ps, né? Hoje há conceitos e trabalhos mais novos, mas aqui eles continuam sendo importantes. Então, você pode trazer descrições a respeito do seu produto ou serviço oferecido, a sua política de preços praticados, a distribuição, a praça, né? No caso aqui seria a distribuição, localização e logística do seu produto e serviço. E a promoção a gente entende como a comunicação, publicidade, tá? Você pode estar detalhando tudo isso. Para finalizar o plano de negócios, tá? Você traz o plano financeiro. Plano financeiro, você vai trazer ali qual que é o montante de recursos financeiros necessários para que seu plano de negócio se mostre viável, qual que é o retorno de investimento que você
chegou através da sua pesquisa, do que você pretende, né? Quais são as fontes de financiamento do seu negócio? Vai ser capital próprio? Vai ser terceiro? Vai ser banco, uma parte? Quantos por cento de cada? Qual que é o valor de cada, né? Você vai ter que criar um plano de investimento, tá? Com a alocação da origem dos recursos que vai entrar na sua empresa e como você pretende utilizar esses recursos, fluxo de caixa, balanço patrimonial e demonstrativo de resultados, ponto de equilíbrio, o quanto você também vai precisar vender para que a sua empresa consiga cobrir todas as despesas e custos mensais, o retorno do estimado do investimento. Então, aqui, pessoal, essa parte financeira é trabalhosa e é importante e eles vão analisar isso aqui muito bem. Então, você vai colocar, ela talvez seja a maior, vai ocupar a maior parte do seu plano de negócio, porque você vai fazer uma descrição, eu vou investir isso em máquinas, eu vou gastar tanto, eu vou comprar tais máquinas de tal fornecedor por tal preço, e você inclusive faz uma estimativa de funcionamento da sua empresa, você faz uma simulação da sua empresa estando funcionando com pelo menos um ano. Então, ela vai abrir em janeiro de 2022, você vai pegar o ano de 2022 inteiro e vai colocar lá, ó, vendas estimadas, tanto capital, lucro bruto, lucro líquido, pagamento de tributos, tributos que você vai pagar descritos um por um. Quanto que você acredita que vai recolher dependendo do tipo de produto ou serviço, e é ICMS, é IPI, o que que é? Quanto que vai gastar de mão de obra, quanto que você vai investir em publicidade durante o ano todo. Pessoal, isso aqui é uma simulação real da empresa. Então aqui, esse plano financeiro, assim, você pode fazer ele de simples para mostrar que fez e não há problema nisso. Mas ele pode ser cabuloso. Ele pode ser cabuloso, pode ser várias páginas com detalhamento e tudo mais, tá? E no mais, boa sorte aí, tá? É um desafio porque o plano de negócios você faz uma simulação de uma abertura de empresa do começo até o funcionamento dela, trazendo mão de obra, processos produtivos, gastos, finanças, plano de marketing, público-alvo. É legal, tá? E exige um conhecimento, por isso que empreendedorismo geralmente é uma disciplina que a gente trabalha lá no final, porque ela exige um pré-conhecimento de outras áreas. Então, o cara já tem que ter estudado algumas coisas de administração, porque aqui a gente costuma empacotar várias áreas de conhecimento e trazer aqui, tá? Nós terminamos aí a nossa última aula de empreendedorismo, plano de negócios, que é um ponto fundamental, tá? Dentro dessa disciplina, trouxe aqui para vocês. E é algo, é uma aula tão extensa de que você pode trabalhar de forma detalhada, que geralmente você vê nos planos de aula dos professores, eles trabalharem de 2 a 3 semanas de aula só esse conteúdo, tá? Porque você pode ir indo caminhando um pouco mais com calma, na sala de aula você usa o quadro, escreve, tira dúvidas, apresenta. Então, eu trouxe aqui de uma forma sintetizada para vocês, não ficou nada de fora e espero que vocês aproveitem, tá? Termino a aula agradecendo vocês, agradecendo aí a oportunidade de conhecê-los e desejando sucesso para vocês ao longo das suas vidas profissionais e pessoais, tá? E como professor, nós temos sempre a satisfação de poder ajudá-los nessa empreitada. E também estamos sempre à disposição, mesmo que daqui muitos anos vocês retornem para a escola como alunos ou como procurando o professor para tirar do professor. Já há muitos anos tive aula com você e eu preciso
tirar umas dúvidas aqui, você poderia me auxiliar com todo prazer, que isso é o que dá grande satisfação para nós professores, é poder ajudá-los, tá bom? E espero que Deus abençoe o futuro de vocês e desejo sorte e sucesso. Até mais.